Querido amigo irmão, muito boa tarde. Pastor Reginaldo, da comunidade cristã, Projeto Semear Online. E hoje eu quero trazer até você aqui uma reflexão sobre uma coisa que muitas vezes nós nos indagamos. Passamos, às vezes, dias, passamos, às vezes, horas, passamos meses, semanas e alguns de nós até anos nos questionando. Será que Deus realmente se importa comigo? Deus se esqueceu de mim? E eu quero hoje te dizer que o Senhor jamais esquece de nós. Em meio às lutas, a desafios, a dores, a incertezas de vida, é fácil nos sentirmos pequenos, esquecidos ou até mesmo abandonados. A rotina, essa toda que nos atropela, bem verdade, ela traz preocupações que nos consomem. E o medo, às vezes, para alguns de nós, nos faz paralisar. E nessas horas, a pergunta que ecoa em nossa mente e nosso coração não é isso para uma pessoa ou outra pessoa, não, é para todo ser humano. Nesses momentos, ele diz: será que Deus ainda se importa comigo? E hoje eu quero te trazer uma promessa inabalável que Isaías 49:15 e o versículo 16 diz, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra da seguinte forma: pode uma mulher esquecer-se do seu filho que mama, de sorte que não compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta. Aí o próprio Deus responde através do profeta: mas ainda que essas se esquecessem, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente diante de mim. Olha que lindo, que promessa gloriosa, não é? Deus usa a imagem mais forte de amor e cuidado que podemos conceber, o amor de uma mãe para o seu filho. É o amor que as pessoas mais acham que poderia se parecer com o amor de Deus nesta terra. Mas existem algumas mães que não. E nos diz que mesmo que esse amor de mãe falhe, o que na maioria dos casos isso é impensável, não é? O amor e a lembrança de Deus por nós jamais falharão. Eu tenho certeza que nesta tarde eu falo com algumas pessoas que já têm sentido o peso nos seus ombros, achando que Deus te abandonou. Ele nos tem, segundo a Bíblia, e você ouviu, gravado na palma das suas mãos. Isso significa que nós somos parte da sua essência, nós somos inseparáveis dele. Deus trabalha, às vezes, de uma forma que você não percebe, porque a maioria das coisas que Deus faz é como se fosse nos bastidores, longe do foco. Talvez você esteja pensando: mas então por que a minha vida está tão difícil? Onde está Deus nesta situação? É importante nós entendermos que o fato de Deus não se esquecer de nós não significa ausência de desafios. A vida cristã como um todo, ela não é um mar de rosas, não. Mas significa que Ele está trabalhando para acalentar a nossa dor, diminuir o nosso tédio, fazer passar esta fumaça que rompe toda a visão, chamada tristeza. Ele nos sustenta, nos fortalece e vai preparando o nosso caminho de uma forma que nós não entendemos. Pensa você, José lá no Antigo Testamento, aquele José que os seus próprios irmãos rasgaram a túnica de cores que o seu pai havia dado e mancharam de sangue e mentiram para o pai que uma besta do deserto, um animal do deserto tinha comido aquele menino, tinha matado ele, e levaram só parte do tecido sujo de sangue. Mas Deus nos bastidores estava trabalhando. Esse menino foi resgatado do deserto, foi vendido como escravo,
chegou na casa de Potifar no Egito, demonstrou que sabia das coisas, passou a governar a casa. Depois ele teve um tipo de investida de Satanás na vida dele, através da mulher de Potifar. Ele não cedeu e foi parar em uma prisão por isso. Mas em tudo tinha o propósito de Deus. Na prisão ele começou a mostrar a essência de Deus que havia na vida dele, até que de lá ele foi resgatado e foi governador do Egito, porque sendo governador, ele cuidou do povo do Egito para não morrer de fome em 7 anos de seca total, e também do povo de Israel, incluindo a sua família. O dia do reencontro com os seus irmãos foi muito interessante, porque ele conheceu os irmãos e os irmãos não o conheceram. Isso significa que Deus, esse amor eterno dele sobre as nossas vidas, não importa o momento em que nós estejamos vivendo, ele está nos cobrindo, ele está nos cuidando, e nós somos valiosos para Deus. Ele está conosco em todas as circunstâncias e não nos abandona, não nos deixa, não nos esquece. E o seu amor, ele é inabalável. Romanos 8, 38, 39 diz da seguinte forma: não há nada, quando Paulo diz assim, nem a nudez, nem as tribulações, sabe, tudo na vida dele. Ele dizia, não pode me separar do amor de Deus. Então, que nós possamos, através das nossas aprofundações na Bíblia, dos nossos estudos na Bíblia, mesmo que ela seja no seu celular, não importa. Coloca ali o app da Bíblia Sagrada e você comece a ler, dedique seu tempo ao Senhor. Porque nós, quando estamos em uma situação para nós catastrófica, nós às vezes nos julgamos de fato sozinhos. Nós estamos fragilizados, estamos de certa forma como que abandonados para nós, no nosso sentimento. Mas na verdade não. Deus está cuidando das nossas vidas, muitas vezes em silêncio. E outro dia, na mensagem, acredito que do domingo, eu disse, Deus, as providências dele, inclusive da nossa segurança, é no secreto. Nós não vemos, mas ele age. E passa o outro dia, e nós vemos aí o resultado do seu agir. E às vezes olhamos para trás e aí nos perguntamos, como foi que aconteceu? Como é que passou? E nós muitas vezes não outorgamos isso a Deus, outorgamos que sempre vem um dia após o outro. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, não se desfaleça. O Senhor continua sendo aquele do passado, aquele que é hoje, e a Bíblia diz que Ele será eternamente. Senhor, meu Deus, eu oro agora por esta pessoa que está se sentindo sozinha, que tem se perguntado, cadê o Senhor? Que tem se perguntado, meu Deus, por que é que o Senhor não age na vida dela? E muitas vezes não entendemos o teu trabalhar, aliás, quase nunca entendemos. Mas pedimos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. E declaramos hoje no nome de Jesus que a vida desta pessoa está liberta desta enfermidade terrível. Está liberta, Pai, desse espírito imundo que não a deixa dormir. E ela tem insônia todas as noites. Esta pessoa, meu Pai, que vira de um lado para o outro, que pensa a ponto de doer a sua cabeça e não consegue chegar a nenhuma conclusão. Pai, apresente-se a ela, porque eu aprendi na tua palavra que o Senhor é resposta para todas as nossas indagações. Estenda as tuas mãos hoje na vida deste casal, desta senhora, deste senhor, na vida, Pai, desta criança, deste moço, desta moça. Em nome de Jesus, todo espírito
espírito imundo saia agora e que reine toda a paz, a segurança e o trabalhar do Senhor, para que também a glória seja sempre dele, em nome de Jesus. Amém. Que você possa aprender que o Senhor jamais te abandona, que o Senhor, ele usa os seus próprios métodos, ele trabalha como quer, ele age como quer, no dia que quer, na hora que quer, segundo os seus preceitos. E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Eu te vejo aqui amanhã de manhã, às 7 horas, no programa Começando o Seu Dia com Deus. Comparta este vídeo, compartilhe, envie para os seus contatos e ajude-me a anunciar a palavra do Senhor. Seja um missionário na obra de Deus e o Senhor irá responder às suas questões, os seus questionamentos. Coloque na mão do Senhor seus problemas jurídicos, as suas causas, e Ele resolverá por ti. Deus abençoe. Até amanhã às 7 horas da manhã. Te vejo lá, em nome de Jesus.